Então, Tico, assim, eu até anotei algumas questões aqui com relação a crédito de reposição florestal aí, para a gente Certo. trocar uma ideia, mas, assim, basicamente, assim, eu sei, tem a legislação lá e tal, só que, assim, o que não deixa claro é com relação à intensidade de amostragem, a atendimento e suficiência de amostragem, se tem algum modelo de planilha, que eu consegui um modelo de planilha com o pessoal, né? Disseram até Uhum, que é o que a SEMA utiliza para fazer as análises, né? Só que, assim, eu certo. queria ver contigo se você já seguiu algum critério, se você usou Mirasilve, enfim, alguma coisa para fazer esses cálculos, né? Uhum. Não, então, na verdade, assim, pelo que eu já fiz anteriormente e também pelo que eu já conversei pessoalmente lá com os analistas, não Aham. tem, assim, um padrão, entendeu? O que tem tem alguns cálculos estatísticos, mais especificamente, eu utilizo e eles também utilizam o cálculo de intensidade ideal de amostragem. Uhum. Então, por exemplo, se lá no campo, se você tem 20 parcelas amostrais, né, elas têm Aham. que ser representativas do todo. E aí, para Uhum. isso, tem esse cálculo estatístico, entendeu? De intensidade ideal de amostragem. Ele leva em conta a quantidade de amostras, ele leva em conta a área total da população, a variabilidade, a média, entendeu? Então, se Entendi. você tem lá 20 amostras em campo, se o seu cálculo de intensidade ideal de amostragem deu 18, quer dizer que você está acima do mínimo, entendeu? Mas se no cálculo lá de Entendi. intensidade ideal de amostragem deu 25, 30, aí eles pedem para ajustar, para refazer, entendeu? Hum, Então, assim, eu tenho aqui nas minhas planilhas essas já pré-definidas esses parâmetros. Aí a gente usa, por exemplo, eu uso Excel, né? aham. Então, lá no Excel já tenho ó, lá as fórmulas prontas. Aí, além disso também, a gente usa aquela tabela T de Student, você lembra? Ah, sei, sei. Aham. Então, a gente finalmente está usando aquilo lá. Então, porque aí Verdade. naquela tabela T tem um coeficiente, tem vários, dependendo da quantidade de amostras, tem um coeficiente que você usa na fórmula, entendeu? É com base Entendi, naquilo entendi. lá com base naquilo que a gente faz esse cálculo de intensidade ideal de amostragem. Ah, tá, porque eu fico meio assim com receio de instalar algumas parcelas e aí depois ter que voltar para instalar novamente, e, por ser localidade distante, né? E aí Uhum. gera custos isso daí. Então. Ah, bacana. Ah, dá para a gente trabalhar nesse sentido, então, porque justamente é isso, que a gente não. Pela legislação é uma coisa, só que daí a gente sabe que na prática vai ser outra, né? Com relação a É que na principalmente a vistoria. legislação, então, é que na legislação, muitas vezes tem termos genéricos lá, né? Fala que tem que ter o cálculo de volume, tem que ter o cálculo É, estatístico, mas muitas vezes não define o parâmetro. é, Aí tem coisa que a gente, sei que é o engenheiro, sei que acompanha o trabalho de campo, sei que faz o cálculo estatístico, muitas vezes você tem que provar para o cara lá, o analista da SEMA, que o que você está fazendo está certo. Porque aí ele, entendi. tecnicamente, ele também tem a premissa de poder questionar a parte técnica. Então, aí é hora que você tem que sentar lá com o pessoal, conversar, explicar, mas o pessoal lá é tranquilo, entendeu? Entendi. E assim, Tico, no caso da vistoria, eles foram em todas as parcelas ou eles escolheram aleatório? Quanto que foi? Não, então, nas vistorias, eles costumam chamar de vistoria de constatação. E Aham. eles não vão lá para fazer uma perícia, para eles calcular volume, essas coisas. O que eles vão lá Aham. fazer é constatar se o que você apresentou no projeto está de acordo, entendeu? Na prática, isso quer dizer Entendi. que, assim, você ou o responsável técnico é que é o responsável pelas informações, entendeu? Então, por Certo. exemplo, normalmente, se você apresenta no projeto, né, você apresenta os mapas,
Aí você tem que apresentar também as fichas de campo com os dados das parcelas, em cada parcela as informações de todas as árvores. E aí lá normalmente eles escolhem algumas parcelas lá no campo para fazer uma amostragem lá, entendeu? E aí isso que eu até coloquei nesse vídeo que eu postei esses dias atrás, né? Eu perguntei lá pro Flávio. Aí ele falou assim, que normalmente, se não for um engenheiro lá no campo, é bom que vá alguém que saiba como foi feito, entendeu? Porque às vezes acontece deles não conseguir encontrar a parcela, ou então chega lá no local da parcela, as árvores elas têm uma numeração, né? Mas aí às vezes a pessoa não sabe dizer qual que é, entendeu? Então isso aí, se ele não Entendi. conseguir constatar lá no campo, aí isso aí já é motivo de reprovação, porque ele não conseguiu verificar, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, eles não vão, assim, na verdade, para realizar cálculos, eles vão apenas para ver se, por exemplo, a ficha de campo está mostrando alguns diâmetros, se vai conferir com aquilo, né? Porque a parte Isso, de cálculo vai ser responsável a parte de análise lá na SEMA, né? isso, exatamente. Aí o pessoal da vistoria, eles só vão verificar se o que você apresentou está certo. Nessa última vistoria aí que eu Entendi. postei também, por exemplo, os dados de inventário eram os dados de ano passado, do ano passado. Então, um Uhum. exemplo, se lá no que eu apresentei na SEMA, no projeto, estava lá circunferência de média de 90 centímetros. De lá para cá, tem esse crescimento aí desse período chuvoso agora, né? Então, nas Aham. medições que eles fizeram lá, já estava tudo dando a mais. Entendi. Só que vai constar o que eu apresentei no projeto, entendeu? Ah, entendi. Entendi. E demorou muito, Tico, por exemplo, você protocolou esse processo quando e quanto tempo eles foram fazer essa vistoria? Cara, pior que demorou, velho. É mesmo? Ainda mais porque nesse caso lá, a Teca tava, o desbaste dela estava atrasado, e aí o proprietário, tipo assim, eu expliquei para ele que a gente tinha que esperar a vistoria, porque o pessoal, se eles forem lá vistoriar, e se eles verem que tem menos árvores do que a gente apresentou, isso também pode gerar reprovação. Mesmo Então, a se gente... tiver no planejamento? porque aí não tem como eles confirmar isso em campo, entendeu? Entendi, entendi, faz Porque aí sentido. no Mas caso... assim, eu digo por conta que, por exemplo, se trata, vamos citar um exemplo aí de uma empresa grande. Se ele está no cronograma de realizar um desbaste em julho desse ano, vamos supor, Certo. e aí você entra com um projeto agora, antes de julho, você está demonstrando que vai acontecer um desbaste, e eles chegar lá Uhum. constatar que foram retiradas, e mesmo assim eles ainda reprovam. Mesmo assim, aí no caso eles podem reprovar, porque se no projeto tá 50 árvores na parcela e chega lá tá 30, eles não têm como confirmar os números daquelas 20 que saíram, entendeu? Entendi, mas é nesse ponto que eu estou querendo chegar. Por exemplo, se você considerou que iria ficar aos 30, às 30, mesmo se tiver Uhum. 50, já constatando que vai ser retirado aqueles 20 ali, vai ficar aqueles 30. E você apresentou os cálculos baseados naqueles 30. Mesmo assim, você acha que... Ah, tá. Ah, não. Aí, nesse caso, sim, né? Se no projeto seu, se você, tipo assim, se você está considerando no descritivo, nos cálculos do projeto, aquilo que eles podem verificar em campo lá na vistoria, beleza, Ah, entendi, entendi. entendeu? Ah, eu Aí vai pensei ser que... contabilizado aquele volume que eles podem vistoriar lá, entendeu? Que eles vão conseguir vistoriar e constatar, Ah, entendi, entendi. entendeu? E aí você acha assim, tipo, por exemplo, depois dessa vistoria que eles fazem, eles vão agora para a parte de liberação de crédito ou vão parte de diferimento para Não, liberação? porque assim, isso, porque na verdade assim, o que você tinha perguntado se demorou, né? A gente protocolou esse projeto aí foi em agosto. Uhum. Só que aí desde então, né, ele entrou para a fila de análise.
Aí teve uma pendênciazinha lá que eles pediram que eu já apresentei, e aí desde o começo eu estava já falando para eles ir lá fazer a vistoria. Só que aí Aham. por conta de alguns problemas assim internos da SEMA mesmo, entendeu? Às vezes faltava carro, às vezes faltava orçamento, ou não tinha o funcionário para a pessoa estava de licença ou de férias que não dava para ir para campo, por isso que só foi agora. E aí, Nossa, de agosto pois é, foi o quê? 5 meses, mais ou menos, 6? agosto, 6 meses. Caramba. Normalmente sai antes, cara, porque eles têm programado vistoria todo mês ou a cada 2 meses, entendeu? Uhum. Só que a gente que deu esse azar aí mesmo de estar sempre tendo algum problema na frente. Normalmente Ah, não, pelo menos assim, a vistoria às vezes sai até antes, entendeu? uhum. Aí, por exemplo, você perguntou depois da vistoria, né? Então, Aham. assim, agora o engenheiro que fez a vistoria, ele faz um laudo, parecer da vistoria, e aí ele entrega isso para o analista que está analisando o processo. Aí o analista que vai, beleza, vai, uma vez que foi constatado tudo em campo, aí ele dá continuidade, entendeu? Aí Uhum. ele já gera lá um termo de vinculação daquele plantio à reposição florestal. Aí também é emitido uma autorização de crédito de reposição florestal. Aí, uma vez que você tem isso, é bom você também já vendo, ao mesmo tempo você vê o CCSema para você fazer o cadastro no CCSema, entendeu? Porque aí a comercialização Entendi. desses créditos de reposição é pelo CCSema. Entendi. E assim, o custo disso daí, mais ou menos, pro proprietário da fazenda, porque eu até ontem eu consegui conversar com a Tatiana, né, a coordenadora lá, de florestamento, Uhum, e eu estava com dúvida com relação a uma legislação que eu tinha visto sobre a cobrança das taxas, né? E estava uhum, dizendo que na legislação era 22 UPF e para até 250 hectares. E acima de 250 hectares teria um acréscimo de 0,04 UPF por hectare. Eu falei assim, poxa, mas se for isso daqui, vai ficar um absurdo para a empresa grande, né? Aí eu fiz até uhum. uma simulação, falei assim, se um cara tem hoje, vamos supor, 7.000 hectares de eucalipto, ele quiser fazer um trabalho nesse sentido aí, ele vai estar pagando 44 pau de taxa. Aí eu questionei isso para ela, ela falou, não, Evaldo, eu vou ter a dúvida aqui com o pessoal aqui, eu te respondo. Ela me retornou, falou que ficaria 23 UPF independente da área, né? Uhum. Então, daria o quê? Uns 3.800 considerando o UPF hoje. No caso, o empresário ele só estaria gastando isso aí de valor ou teria mais outros custos que você acha que seria interessante colocar na ponta do papel, do lápis aí? Para, assim, para o projeto aí de reposição, né, além dessa taxa da UPF, tem outros custos, né, de ART, custos bem menores, né? Ah, Cartório, autenticação de documentos. E eu acredito também que o custo aí do honorário do profissional, que sim, sim. o profissional vai cobrar, entendeu? E aí vai do profissional. Aham, Às vezes o pessoal tem aquela tabela lá da AMEF que é só como é uma referência, né? Mas não que seja obrigatório aqueles aham, valores. Mas é principalmente entendi. isso aí. Tá? Então, assim, a taxa que a Tatiana me falou, então está dentro da normalidade, né, perante, porque quando você vai apresentar um projeto para o proprietário, ele quer saber quanto que ele vai pagar de taxa. Acho que Uhum, é clichê de todos eles perguntarem isso, né? E aí, antes de eu entrar, fazer uma proposta para essa cliente minha, que até foi um dos questionamentos que eu falei para você a respeito de número de hectares, qual seria mais viável, né? uhum, Essa minha cliente, ela está querendo saber, mas ela tem uns 60 hectares só de teca, queria ver se realmente, de fato, valeria a pena. Aí eu fiquei com dúvida com relação à taxa, daí eu fiquei preocupado com isso daí. 60 hectares, também pagar uns 3 conto aí, 4 mil, seria viável, basicamente, para fazer esse tipo de projeto ou não, entendeu?
Não, viável até que é, entendeu? Ainda mais se a gente for considerar que ainda está valendo aquele valor lá da reposição, que a gente tinha conversado aquele dia, entendeu? O problema é que se baixar muito, se eu não me engano, naquela legislação lá, falava que, dependendo da situação, aí a pessoa vai poder pagar para o fundo um valor que vai ficar, se ele for pagar para o fundo, vai ficar em torno de R$ 2,80. Aham, entendi. Então, a pessoa, quem deve reposição, não vai querer comprar de quem tem plantio, entendeu? E aí, só se a pessoa tiver uma área muito grande, que gere muito crédito de reposição, para ela poder vender, vamos supor, a 2,50. Porque se a Entendi. pessoa tiver um plantio pequeno, aí sim, aí já começa a ficar inviável. Hum. Então, para a gente que vende reposição, o ideal é que seja esse valor maior, entendeu? E aí tem que acompanhar para ver como é que vai ficar essa questão dessa mudança na legislação, se realmente vai acontecer ou não. Ah, entendi. E assim, Tico, por exemplo, uma vez aprovado, então, também vi isso na legislação, estava dando uma estudada, é feita gradativamente A liberação a dos disponibilidade créditos? desses créditos. Ou será que é feito tudo de uma vez só? Então, é porque assim, na lei, essa liberação dos créditos é de acordo com a idade do plantio. E lá fala que é liberado 50% quando o projeto é aprovado. Uhum. Daí, depois de 1 ano e meio depois do plantio, aí é liberado mais 25%. Aí, depois de 3 anos depois do plantio, aí é liberado os outros 25%, né? Mas isso a partir do Entendi. momento do plantio. Por exemplo, nesse caso que eu estava acompanhando essa vistoria lá em Diavaí, lá o plantio já tem 10 anos. Então, Entendi. quando for aprovado, já vai ser liberado o total, entendeu? Porque já passou aquele período inicial e tal. Ah, entendi. Entendi. E o que fica assim, tipo, por exemplo, o cara, a gente colocou hoje um reflorestamento para disponibilizar esses créditos de reposição florestal. A gente tem que mostrar todo o cronograma lá, pelo que eu vi, das Uhum. atividades, intervenções que vai ser feita. Então, cada Certo. desbaste vai ter que ser feito um plano de corte ou somente o plano de corte final? Ó, hoje eles estão com o entendimento que é o seguinte: se você pode até apresentar planos de corte assim, de forma declaratória, né, sem necessariamente eles fazerem vistoria, sem necessariamente eles emitirem autorização de corte. Só que aí nesse caso você tem que tomar cuidado, porque isso aí não vai contabilizar como volume na hora de você abater aquele volume que foi liberado de reposição, certo? Porque você Entendi. sabe que quando eles aprovam o projeto, eles te liberam 150 metros cúbicos por hectare. Certo, E aí, à medida que o plantio vai crescendo, você vai ter que comprovar esse volume lá com eles, né? Porque certo. se você vendeu aqueles 150 metros cúbicos para quem queria comprar, então o seu plantio vai ter que gerar no mínimo 150 metros cúbicos por hectare. Uhum. Quando você faz um plano de corte de maneira assim declaratória, sem eles irem vistoriar no campo, aí aquilo que você derrubou, eles não vão conseguir confirmar, porque eles não foram vistoriar. Então, se você quiser fazer um plano de corte para um desbaste, em que você quer contabilizar aquele volume do desbaste no volume, entendeu? Aham. Aí você tem que pedir vistoria, aí tem que entrar nessa fila, nessa parte mais burocrática aí, você entendeu? Tem que tomar esse cuidado. E por questão de segurança seria mais viável. É, nem que você Entendi. programa o plano de corte, já protocola com uma boa antecedência para dar tempo deles vistoriarem e você
e aquele volume contabilizado, entendeu? Hum. É uma coisa que você tem que colocar na balança, né? Por exemplo, você declarou É, aquilo e agora que você está tirando para. Entendi, isso, entendi. exato. Ah, bacana. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que tem um papelzinho que eu anotei aqui. Esse aqui já foi. Bom, o que eles mais exigem durante a vistoria, você me respondeu, né? Que Uhum, seria essa parte técnica mesmo, uhum, suficiência de amostragem, beleza. Bom, acho que era isso mesmo, Tico, que eu tinha de dúvida aí com relação à crédito de reposição florestal, cara, é uma coisa que para mim é novo também, eu tô no sindicato aqui, mas eu tenho que pegar algumas coisas por fora, senão não consegue sobreviver, né? Tô correndo não, atrás. mas E aí surgiu tá certo. Aham, essa cliente aqui perto aqui que despertou um interesse nela, mas aí a área era pequena, e eu queria ver se realmente de fato para compensar para ela, né? uhum. Mas É eu acho quantos que agora, hectares? pelo que a gente conversou, dá 57 hectares, 60 hectares aproximadamente. Só que ela não fez desbaste, é aquele caso que até eu falei para você, que ela quer fazer o desbaste para conseguir, assim que ela conseguir um comprador dessa madeira, entendeu? Que realmente, de fato, ela não está conseguindo vender. Ela Aham, conseguiu no primeiro desbaste que ela fez com o pessoal da, como que é o nome, cara? É uma que até fechou, cara, a indústria, cara. Tinha uma indústria aí acho que em Várzea Grande, uma empresa de teca. E aí foi bem conturbado a negociação, sabe? E aí ela não teve que parar a negociação e decidiu parar o desbaste também. E aí agora uhum, estou vendo aqui no reflorestamento dela que ela tem que fazer um desbaste, independente se ela vai querer comercializar ou não, cara, porque senão uhum. vai estar estagnado a teca dela e hoje está com 13 anos. Se eu te falar para você que ela está em média aí de 18 a 20 de DAP, tá bem Vixe, fino, tá tá bem mesmo. fino. E aí, assim, só que o CER dela tá um espetáculo, entendeu? Eu abati algumas árvores lá, tem um bom aproveitamento de fuste, chega até a ter um aproveitamento de 12 metros por árvore, só Uhum, que tá fina. E aí é aquele caso que você até recomendou, ela tá pegando uma serrinha fita aí, vendendo madeira serrada, quem sabe pega um uhum. comércio, né? E aí eu falei para ela, despertei esse assunto aí de crédito de reposição para ela, ela tá querendo ver se eu faço um levantamento de custo para ver quanto que fica e se vale a pena para ela entrar nesse negócio aí. Uhum. Ah, entendi. Ainda mais que assim, pelos valores que está hoje aí de reposição, depois de aprovado o projeto, tudo, acho que dá para 53 hectares que você falou, né? Dá para Aham. ela tirar aí pelo menos uns 70 mil, 80 de receita, entendeu? O bom da Uhum. reposição é que é um trâmite que é todo online, não tem esforço nenhum. Quando a Não pessoa tem quer imposto? comprar, ele então é só com alguns cliques você já faz ali o caixa. Entendi. Então tem Entendi. essa vantagem. Bacana, Tico. Bacana, cara. Obrigado aí por você disponibilizar tempo aí da gente conversando, cara, E vamos conversar mais aí, qualquer coisa aí que precisar da Não, gente aí beleza. também, de alguma coisa aqui em Vamos Juína. sim. Precisar passar por aqui, passar no sindicato para tomar um café, conhecer a região aí, não sei se você conhece. Está aí à Não, tranquilo. disposição. Valeu, então. Faz tempo que você está aí? Já tem 2 anos, vai fazer agora em setembro. Então é um ano e Ah, meio entendi. já. Eu Entendi. trouxe a família, trouxe a esposa, a filha, está estudando aqui. É Legal. outra coisa, agora mesmo está chovendo, cara. Tá tempo Ah, pesado aqui. é aí que chove, né? Aqui todo dia praticamente está chovendo, cara. Pra Ah, você tá. ter uma ideia, Imagina. até hoje não instalei um ar-condicionado em casa, pra você ter uma ideia. Bom que economiza, né, pô? Aqui para nós aqui, Ave Maria, sem ar-condicionado, a gente não dá conta. Pois é, complicado.
É isso aí. Obrigadão. Mas legal. Não, beleza. Valeu. Valeu. Precisar de qualquer coisa aí, dá um grito aí para nós. Tamo junto. Não, beleza. Qualquer coisa, também está à disposição aí. Beleza. Falou. Fica Beleza. com Deus. Falou. Amém. Fica com Deus também. Um abraço. Amém.